pessoal, retomando a explicação aqui, segunda parte do vídeo, então, tínhamos parado aqui nesse slide sobre a resistência elétrica, onde a gente estava verificando que quanto maior o comprimento do condutor, maior será a sua resistência. Ou seja, olhando para essa forma aqui, se o L, que é o comprimento, aumentar, o valor da resistência também aumenta. Por isso, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior a área da seção transversal, menor a resistência. Então, se a área da seção transversal aumentar, a resistência diminui. Elas são grandezas inversamente proporcionais. E o outro tópico diz que quanto maior a resistividade, que é representada pela essa letra aqui, pelo ρ, quanto maior a resistividade, maior será a resistência. O ρ, essa letrinha depende do material. Aqui eu tenho uma tabelinha com alguns dos materiais, alguns dos principais condutores, tá certo? Esses valores de resistividade que estão postos na tabela aqui para o cobre, para o alumínio, nicromo, ferro, chumbo, prata e zinco, vocês podem observar aqui na lista, eles também podem variar em função da temperatura. No entanto, para simplificar um pouquinho nesse momento, a gente vai desprezar essa questão da variação com a temperatura e vamos utilizar o valor da resistividade como sendo esse da tabela somente. Tá certo? E então clicar sobre esse link, eu convido vocês a experimentar variar os parâmetros de um condutor na simulação da resistência de um fio e ver o que acontece com a resistência elétrica. Então vou clicar aqui nesse link e vamos ver se vai abrir o site para que a gente possa observar o que ocorre quando a gente varia aqueles parâmetros. Esse é aquele simulador que eu já tinha mostrado para vocês em sala um outro dia. Então, do lado esquerdo a gente tem a resistência e do lado direito a gente tem os parâmetros que influenciam no valor dessa resistência. Se a gente aumenta a resistividade, percebam que a resistência também aumenta. R aumenta com o aumento da resistividade. R diminui com a redução da resistividade. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. O mesmo ocorre com L. Aumentando o comprimento, aumenta a resistência. Diminuindo o comprimento, diminui a resistência. Por que isso, pessoal? Quanto mais extenso o condutor, mais difícil será para que a corrente elétrica consiga atravessar todo ele, certo? Sendo ele mais curto, esse processo de circulação da corrente para que ela cruze todo esse condutor se torna mais facilitado. E a seção transversal, por sua vez, é inversamente proporcional. Diminua a área, aumenta a resistência. Por quê? Eu diminuí essa área aqui, onde eu estou apontando com o mouse, pessoal. Então, fica mais difícil para os elétrons conseguirem cruzar esse caminho aqui. Ele se torna mais apertado. Eu tenho menos espaço. Por isso, torna mais difícil. A gente tem uma resistência maior à circulação de corrente. Quando a gente aumenta a área, a gente está abrindo esse canal, A gente está aumentando esse espaço, aumentando a quantidade de material que tem para que os elétrons consigam fluir, para que a corrente elétrica consiga fluir. Então, aumentando a área, diminui a resistência. Por que diminui a resistência? Porque fica mais fácil para a corrente circular. Espero que vocês consigam fazer essa simulação aqui e essas observações também aí remotamente, tá certo? Agora vamos retornar aqui. Eu queria mostrar para vocês um exemplo de aplicação de resistências, utilizando um dos materiais daquela tabela, o nicromo. Talvez muitos de vocês não conheciam essa nomenclatura, mas o nicromo é uma liga metálica constituída de níquel mais cromo. E é utilizado para a fabricação das resistências que a gente utiliza então aí nos nossos chuveiros elétricos, torneiras elétricas e aquecedores de água, entre outras aplicações. Aqui tem uma figura com vários modelos de resistência, eu acredito que muitos de vocês já viram pelo menos uma dessas.
E aqui na lateral esquerda tem a ilustração de um chuveiro elétrico, então com uma dessas resistências internamente. Eu coloquei aqui também um linkzinho de animação do funcionamento desse chuveiro. Peço que vocês cliquem nele também depois, lá no material, para ver se são redirecionados para assistir essa animação aqui, ó, para ilustrar, né, como funciona internamente o chuveiro. Então, a gente tem uma parte aqui, ó, que se chama diafragma. Vocês podem perceber que esse diafragma funciona quase como se fosse uma boia. E ao chuveiro, quando a câmara do chuveiro é completada com água, esse diafragma é empurrado para cima, estabelecendo essa conexão elétrica da resistência com os cabos de alimentação do chuveiro aqui em cima, ó. Então, o diafragma é empurrado de modo que essa conexão elétrica seja estabelecida. Eu vou reproduzir novamente aqui a simulação para que vocês possam acompanhar e observar aqui, ó, que a água vai entrando, o diafragma sobe e acopla. Nesse momento, então, estabelecida a conexão elétrica dos dois pontos da resistência, vai fluir corrente elétrica pela resistência. Essa circulação de corrente elétrica, por sua vez, vai realizar trabalho para a gente, no sentido de que vai reproduzir calor na resistência, vai transformar a energia elétrica em energia térmica por meio do efeito Joule. Essa resistência vai aquecer, por sua vez aquecendo toda a água. A gente sabe que ligar um chuveiro elétrico sem ele estar cheio d'água é um problema, né? Uma vez que, se porventura houver essa conexão aqui e a câmara estiver vazia, esse metal da resistência vai aquecer a uma temperatura tal que fica difícil dele suportar, ele vai arrebentar, certo? Então não se faz, né? Toda vez que se troca uma resistência elétrica, primeiro circula água dentro do chuveiro para depois ligar a conexão elétrica, ou o disjuntor desse chuveiro. Isso você já, imagino que já saibam, mas fica aqui o lembrete. Agora, retornando lá então para o nosso material, percebam, eu coloquei aqui um exemplo de aplicação prática, né, dessas resistências, e agora eu gostaria de colocar aqui um exemplo de cálculo sobre a resistência elétrica, tá certo? Então, o problema que a gente tem aqui diz o seguinte: determine a resistência de um condutor de cobre com 30 metros de comprimento e meio milímetro quadrado de área de seção transversal. Pois bem, o que a gente quer descobrir aqui? A resistência. Determine a resistência do condutor, por isso o R interrogação aqui. Outra informação do problema: a gente quer determinar a resistência do quê? De um condutor de cobre. Cobre está relacionado ao material desse condutor, então essa variável do material a gente vai utilizá-la na forma do ρ. E esse valor aqui, ó, 17,7 vezes 10 na menos 9, é o valor obtido daquela tabela que eu mostrei anteriormente ali para o cobre. Tá certo? Próxima informação do problema: o condutor é de cobre com 30 metros de comprimento. Então, o nosso L tem um comprimento de 30 metros. E 0,5, né? Meio milímetro quadrado de área de seção transversal. Ou seja, a área de seção transversal do condutor é de meio milímetro quadrado. Percebam, as unidades têm de ser as unidades dessas grandezas têm de estar todas em metros, certo? Como a gente viu lá na hora que eu apresentei a equação para vocês. Então, a área da seção transversal que está em milímetro quadrado terá de sofrer uma conversão para ser transformada em metro quadrado, uma vez que agora nós temos uma variável de área, tá certo? Para fazer essa conversão, pessoal, a sistemática é bem parecida à outra que a gente usava para converter de centímetro para metro, só que agora é tudo ao quadrado. Então, para converter de centímetro para metro, antes nós dividíamos por 100. Agora, para converter de centímetro quadrado para metro quadrado, nós vamos dividir por 100 ao quadrado, que é 10.000. Por isso, de centímetro quadrado para metro quadrado, divide por 10.000.
no caso do nosso problema, a gente quer converter de milímetro quadrado para metro quadrado. Então agora, para converter de milímetro quadrado para metro quadrado, a gente vai dividir por 1000 ao quadrado. 1000 ao quadrado é 1 milhão, tá certo? Então, para transformar de milímetro quadrado para metro quadrado, a gente vai dividir 0,5 por 1 milhão. E vamos obter 0,5 vezes 10 na menos 6. Feito isso, deixa eu voltar a câmera para esse lado. Feito isso, a gente aplica esses valores na equação que eu apresentei para vocês antes. Então, substituindo os valores que estão aqui na equação, a gente vai ter 17,7 vezes 10 na menos 9 para o ρ, 30 para o comprimento e 0,5 vezes 10 na menos 6 para essa área. Efetuando esse cálculo, vocês devem encontrar uma resistência de 1,06 ohm. Então, a resistência desse condutor de cobre com 30 metros de comprimento vai ser de 1,06 ohm. Queria mostrar para vocês agora um segundo exemplo de cálculo, onde pede para determinar o comprimento necessário para um fio de nicromo, agora com seção de 1 milímetro quadrado, apresentar uma resistência de 10 ohm. Então, aqui nesse problema, inverteu o que a gente quer descobrir, né? Mudou a ordem aqui. O que a gente quer determinar é o comprimento necessário. Então, determine o comprimento necessário. O que se quer descobrir é o L dessa equação. Tá certo? Para um fio de nicromo, material que a gente tem aqui, ó, nicromo. Puxo lá o valor da tabela. Epa, aqui passou como cobre, né? Tá errado aqui, pessoal. Ó. Por favor, corrijam isso aqui. A resistividade do material, no caso do nicromo, conforme a tabela, é 1.100 vezes 10 na menos 9, certo? A gente não está mais usando cobre nesse exercício 2, a gente precisa usar a resistividade do nicromo, que é esse valor que foi buscado na tabela. Outra informação que tem no problema aqui é a seção de 1 milímetro quadrado. Então, determine o comprimento para um fio de nicromo com seção de 1 milímetro quadrado. Aqui, ó, 1 milímetro quadrado. Convertendo de milímetro quadrado para metro quadrado, o que a gente vai fazer? Dividir por 1 milhão. Tá certo? Vamos obter 1 vezes 10 na menos 6. Isso daqui é conversão, pessoal, para transformar da unidade de milímetro quadrado para metro quadrado. A resistência do condutor também foi um parâmetro que foi dado nesse problema, certo? A gente quer que esse condutor tenha 10 ohms. Então, imagine que eu quero construir uma resistência de 10 ohms. Qual é o comprimento de fio de nicromo que eu preciso para isso? Então, vamos lá. A equação base de cálculo é a mesma, só que nesse caso a gente tem de isolar o L. Então, para isolar o L, primeiro a gente passa o A multiplicando e depois o ρ dividindo, né? E a equação fica dessa forma. Substituindo os valores aqui nessa equação com o L, com a variável L já isolada, a gente vai encontrar o comprimento de 9,1 metros. Então, pessoal, aqui continuando, eu dei uma paradinha e corrigi aqui, né? Porque a gente estava procurando o comprimento, né? Aqui estava como R antes, né? Então, o comprimento encontrado agora foi de 9,10 metros. Então, eu já fiz uma pausa e corrigi ali um equívoco que tinha nesse ponto, tá certo?